Na rodada, quando vê o 3 na frente, Pedrosa, eu falo. Quando tá o 3 aqui que a gente vê. Tá acabando. Tá acabando. Acabando. São 38 rodadas, tá bom, gente? Então faltam só 8 joguinhos aí. Sábado, Fluminense e Internacional, um jogo importantíssimo para mostrar pro que o Fluminense quer fazer pro resto da temporada. Jogo sábado, 5h30 da tarde, no Maracanã. Também no sábado, às 7h30, um pouquinho depois, dá para maratonar. Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão. Jogo de briga de liderança para o Flamengo aí. E o Palmeiras também, obviamente, vai jogar na rodada. Domingo, dia 26, às 4 da tarde, estarei lá, Newton Santos, Botafogo e Santos. O Santos, no momento, desesperado para não entrar na zona de rebaixamento. Jogou com vitória na última rodada e agora eles estão empatados em pontos, tá? E no domingo, também, esse jogo às 6h30, o Vasco encerra os cariocas na rodada. Vai no Cícero Marques encontrar o Red Bull Bragantino. Tem um convidado especial bem bonitinho, bem bacana. Olha só quem vai participar. Agora com a gente, o pequeno vascaíno. Como é que é o nome dele? Heitor. Quantos meses? Não tem nenhum ano o Heitor, né? Não, tem 4 meses. 4 meses. E qual o pau? Nasceu vascaíno já. Andou boa, faz o... É pé quente o Heitor? É quente, já nasceu no ano que vai vir aí, ó, a Copa do Brasil e a Libertadores ano que vem já, com 1 ano de idade. Que bacana. Qual o palpite do Heitor para Vasco e Bragantino tentar a 4ª vitória seguida? Agora, fora de casa, dá para o Vasco levar essa? Com certeza. Aquela historinha, oi, boa noite, será que tem mais um gol do Ryan hoje? Normal. Chega meu parceiro de Austin aqui, sempre participando também. Dá teu palpite para Vasco e Bragantino. E essa fase do Vascão, você tá em êxtase o vascaíno, né? Pode emplacar a 4ª seguida. Leva lá do Bragantino. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa. O que acontece? Para todo meu povo da Baixada Fluminense, principalmente lá de Austin, alô Austin, minha cidade querida, Pássaro Batuta, Semedo, Caçampai, Biquinha, Marilé, todo mundo vascaíno. Vou mandar assim, ó, oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? Com certeza, domingo, 2-0, Vascão em cima do Bragantino lá em São Paulo. O Vasco subiu de legal, estamos lá em cima. E você não vai passar pelo Racing não, hein? Vai tomar do Racing lá! Vai tomar do Racing lá! Briguem! Ei, gente, tira a camisa do amigo, vai ter gol do Ryan lá em Fortaleza? Bragantino, lá em Bragança, Paulinho. 2-0, Vasco, 2 gols do Ryan. E o Vasco do Lucas Pedrosa enfrenta o Bragantino. A gente trouxe a agendinha aqui, lá em Bragança Paulista. Quer continuar nessa boa fase? Olha os números do Vasco, presta atenção. Nos últimos 10 jogos, o time do Fernando Diniz acumulou 6 vitórias, 3 empates e somente 1 derrota. Lucas Pedrosa nem lembra como é que é mais ficar triste por causa de que Vasco perdeu. Não lembro, cara. Não lembro mesmo, assim. Até porque a Qual derrota... foi a derrota agora pra contra quem? o Palmeiras. Ah, é verdade. Porque a derrota contra o Palmeiras, verdade. ela teve uma sensação meio que de anestesia. O Vasco estava com desfalques ali, estava com o Robert Hernan, estava também sem o Barros. Com o time completo, inclusive o Barros, o Robert Hernan e o Cuesta, quando estão jogando juntos, não perdem. Eu acho que o Vasco tem tudo para poder ir lá em Bragança Paulista e conseguir um bom resultado. O Bragantino é uma equipe que tem oscilado bastante, o Vasco conta com um excelente momento do Ryan, do próprio Felipe Coutinho, o Andrés Gomes se encontrou ali do lado direito, o Nuno Moreira nem se fala, um ano espetacular desse português que chegou. Então é um Vasco muito consistente e pelo menos pontuar fora de casa, acho que tem que pensar em vencer. Inteiro ele? O Vasco inteiro? Inteiro. Tem que pensar em vencer, cara. Pensar em vencer e continuar olhando as primeiras posições. Você vê, Tartá, o Vasco chegando à sua dupla de zaga, o Barros acontecendo. Foi contra o Botafogo o jogo do Barros? Foi, né? Foi contra o Botafogo esse primeiro jogo do Barros, ele como titular na Copa do Brasil, tá? Sim, junto com o Jair. E aí você já dá outra cara pro Vasco e outros números também. Uma solidez defensiva, né? Hoje é outro Vasco, né? O Vasco foi muito feliz nas contratações que acabou fazendo aí nessa temporada, dedo do Pedrinho e de toda aquela comissão lá. Realmente hoje é outro Vasco, a gente vê um Vasco muito forte, muito competitivo. Fisicamente, os jogadores assim de alto nível. Sim. E hoje também tem uma zaga que propõe aquilo que o Fernando Diniz mais gosta de fazer. Então tudo isso
potencializa demais esse time do Vasco. Vão beber água? Final de semana tem rodada, bebe 7 litros, hein, Vene? Negócio de poupar, não poupa Vou água beber não. um chimarrão amanhã. Não sai daí que a gente... E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Tartá, Fernandinha Maia e o Vene Casagrande sobre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. A partida pela 30ª rodada do Brasileirão vai ser realizada no estádio Cícero de Souza Marques. Lembrando que o Nabi Abichedi está em reforma e por esse motivo o jogo não vai ser realizado lá. E aí o Bragantino está atuando sempre no estádio Cícero de Souza Marques, que é onde vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Lembrando que, aqui rapidamente, né, vou até buscar bem breve, sobre a tabela de classificação, né, como o Vasco tá para vocês, tudo certinho, além, é claro, também dos jogos da rodada, que aí o Vasco vai ter que ficar de olho ali para conseguir passar e melhorar mais ainda na tabela de classificação. Vamos lá! O Vasco da Gama está, nesse momento, em 8º lugar com 39 pontos, ou seja, uma vitória contra o Bragantino leva o Vasco a 42 pontos, podendo, quem sabe, passar o Fluminense. Se o Fluminense perder para o Inter, o Vasco da Gama vencer o Bragantino, o Vasco vai para a 7ª colocação do Brasileirão. A equipe do Bragantino está em 10º lugar e se vencer, no caso, não passaria o Vasco, que pelo que eu estou vendo, teria que ver ali o critério em relação à vitória, se o Bragantino tem mais ou menos vitórias do que a equipe do Vasco. Sobre a classificação ali, já passei para vocês brevemente, né, sobre Vasco e Bragantino, agora passar para vocês a rodada. Vamos lá. Atlético Mineiro pega o Ceará em casa, Vitória o Corinthians, né, Vitória e Corinthians no Barradão, Fluminense e Internacional, jogo importante para o Vasco da Gama no Maracanã, Sport Mirassol, esse jogo que não interessa para o Vasco, Fortaleza e Flamengo, lá na Arena Castelão, São Paulo e Bahia, esse também importa muito a equipe do Vasco, tanto Bahia quanto a equipe do São Paulo, o Vasco ali tá brigando aquela parte ali visando a Libertadores. Jogo no Morumbi, se o São Paulo perder, melhor ainda para a equipe do Vasco da Gama. Botafogo e Santos, também importante para o Vasco em relação ao Botafogo, o Santos ali perigando na zona de rebaixamento, quase ali, tá brigando com o Vitória, e o Vitória venceu o Santos no confronto direto, ou seja, jogou aquela famosa lenha na fogueira, e o Santos está na situação bastante complicada, e Neymar pode conseguir um rebaixamento ali no seu currículo pela equipe santista. Sobre a tabela, no caso, né, os jogos da rodada, tem Grêmio e Juventude, também importante para o Vasco, o Grêmio está ali muito próximo da equipe da Colina, Red Bull Bragantino e Vasco, no caso, no domingo, 6h30 da noite, rola a bola. Então é muito importante você se inscrever aqui em nosso canal, deixar o like e acionar o sininho, porque toda vez que a gente postar um conteúdo, você vai estar ligado aqui no React do Futebol Oficial. E para finalizar a rodada, Palmeiras e Cruzeiro, esse jogo aí não tem nenhuma importância para a equipe do Vasco da Gama. Sobre agora a escalação, ou melhor, a provável escalação do técnico Fernando Diniz, deve vir a campo com o goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Lucas Piton, zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta. Como volantes, né, tem a dúvida ali se o Hugo Moura vai voltar ou não como titular, mas a tendência, a probabilidade é que seja Tietê e Barros, mesmos volantes ali que atuaram contra a equipe do Fluminense, na vitória ali por 2-0 no clássico tão importante para a equipe do Vasco. Armando jogada, Felipe Coutinho, ponto direita, Andrés Gomes, ponta esquerda, Nuno Moreira e na frente ele, Ryan. Oi, boa noite, será que vai ter gol do Ryan hoje? Rapaz, a torcida nesse clima, você viu a galera ali na Uruguaiana, né, bastante feliz, animada com essa música do Ryan. Será que vai ter gol do Ryan, no caso, no domingo, né? Será que vai ter? Não sabemos, mas ele vem jogando muita bola, inclusive o Neto falou sobre ele, falou que ele vai ser melhor que o Adriano Imperador, que tem mais técnica. Cara, o Ryan é uma joia e tanto, ele com certeza vai ser peça fundamental para esse jogaço de bola Vasco e Bragantino. Você está confiante ou não na vitória do Vasco? Eu quero saber a sua opinião relacionada a tudo isso.
Mas a vitória é importante porque o Vasco, se quiser a Libertadores, tem que vencer em casa e também fora de casa. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!